1 Coríntios, capítulo 16, vamos colocar esse texto no centro da nossa mensagem. 1 Coríntios 16, versículo 9. Paulo dizendo assim: porque eu, uma porta grande e oportuna para o trabalho, se me abriu, e há muitos adversários. Interessante, uma porta grande e oportuna para o trabalho. Parece talvez para vocês, no meio dessa pandemia, uma crise enorme no mundo inteiro, essa é realmente a hora de ir. A gente não precisa ficar mais nessa fase de manutenção, mas nunca foi assim o pensamento do Pai. O nosso Pai não pensa assim sobre o mundo. Ele não pensa sobre somente congelar os alvos dele só para manter durante esse momento. Não. O Pai sempre está pensando no avanço. Podemos ver uma crise na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 8, uma perseguição forte contra a igreja, mas isso somente estimulou o grande movimento missionário dos discípulos saindo para alcançar Samaria, para alcançar outras cidades e partes do mundo. E começou esse movimento que está ainda em movimento hoje, o movimento missionário. E o Verbo da Vida faz parte desse movimento. O Verbo da Vida é fruto desse movimento missionário. Os fundadores, Pastor Bud, Mama Jan Wright, chegando aqui no Brasil no ano 83, para compartilhar a palavra de Deus, a palavra da fé aqui no Brasil. Fazemos parte de um movimento missionário, uma igreja missionária. Grandes portas, mas muitos adversários. Verbo da Vida vai para todas as nações do mundo, vai para todo mundo. Mas é interessante que quase 1/3 dos países do mundo são, vamos dizer, de acesso criativo. Vai existir um desafio mesmo para entrar nesses países. No passado, na década de 70, na década de 80, aconteceu um despertamento sobre povos não alcançados. E o povo daquela época, daquela década, o povo falou assim: países fechados. Mas durante o tempo, ao longo do caminho, década de 80, o povo estava pensando, realmente não podemos falar país fechado, porque sempre tem um jeito de entrar. Grandes portas. Eu estou lembrando do livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que fala do nosso Senhor Jesus, que Ele abre portas. E ninguém pode fechar a porta que Ele está abrindo. Então, Jesus abre portas, mas como? Não existe país fechado. E o povo daquela época começou a falar sobre país de acesso limitado, o acesso restringido. Mas também isso não descreveu a realidade, porque sempre tem acesso de uma forma criativa. Então, surgiu na década de 90 essa nomenclatura, essa palavra de acesso criativo. E sempre tem acesso criativo. Eu vejo como o povo brasileiro é um povo criativo. E existe um jeito. Existe um jeitinho brasileiro e podemos ver os resultados negativos desse jeitinho brasileiro, mas eu vejo com o filtro dos olhos do Pai, vendo como essa habilidade de
achar um jeitinho para ir ao redor do problema, talvez através do problema de um jeito criativo. Eu vejo no povo brasileiro essa habilidade, porque o Senhor está chamando as igrejas brasileiras para ser celeiro de missionários para o mundo de acesso criativo. Então, hoje em dia, a gente usa essas palavras, acesso criativo. Quem vai chamar um país fechado e depois perguntar por que meu visto foi negado? Não, você falou, tá fechado, está fechado, está fechado, e no fim, quando o visto foi negado, você simplesmente recebeu o que você estava falando, a confissão da sua fé. Então, a gente não vai dizer que um país é fechado. O país é de acesso criativo. E vemos a possibilidade para os brasileiros. Eu experimentei muitas vezes como um passaporte brasileiro é recebido, bem recebido em muitos lugares do mundo, até nos países de acesso criativo, onde você não pode pregar o evangelho, onde você não pode plantar uma igreja, evangelizar nas ruas. Mas eu estou lembrando, eu estou vendo agora o momento na minha mente, na imigração de um país de acesso criativo, quando a gente chegou e a gente estava apresentando nossos passaportes. Naquela época, a Adriana estava viajando com passaporte brasileiro, e naquele país a imigração sempre foi um lugar de vamos dizer, eles estavam tentando colocar medo. aquele olho severo dos agentes de imigração com chapéu militar e olhando para você, tipo, perguntando: por que você quer entrar no meu país? Eu não vou deixar, não. Mas esse momento, o gelo foi quebrado totalmente com a aparência de um passaporte brasileiro. E o sorriso no rosto daquele rapaz, e dizendo, naquela época, isso vai falar para vocês a década desse momento. Hein? Ele falou assim: oh, Ronaldinho, que alegria vendo o passaporte brasileiro. E isso vai acontecer em muitos lugares do mundo. O Senhor está preparando, já preparou, mas ainda vai preparar mais a igreja brasileira para entrar no mundo de acesso criativo. Está acontecendo. Eu quero falar sobre o missionário, o melhor missionário de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos. E realmente estamos aqui nessa noite por causa de um acesso criativo desse missionário aqui na terra. Eu estou falando de Jesus. No livro de João, capítulo 10, vemos Jesus falando da vida dele, do nascimento dele, da entrada dele nesse mundo. Lembra do jardim, quando o Senhor, Deus, estava profetizando, mostrando o futuro para o inimigo, Satanás, dizendo: olha, tem alguém chegando. Ele vai chegar, ele vai esmagar a tua cabeça, viu? E desde aquele momento o diabo estava com medo, tentando impedir a chegada dessa pessoa, desse Vitor que vai esmagar a cabeça dele. E Jesus está dizendo, livro de João, capítulo 10, versículo 2, ele está falando das ovelhas e do pastor. Hoje é o dia do pastor. Feliz
dia do pastor para todos os pastores dessa igreja, para todos os pastores do mundo servindo a igreja. Jesus falou assim, versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Ele estava no versículo 1, fazendo um contraste. Em verdade, versículo 1, vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, Jesus está falando sobre o nascimento dele. Esse é o pastor das ovelhas. Ele entrou. Desde o jardim, o diabo estava tentando impedir a chegada dessa pessoa. Ele tentou com vários jeitos a corrupção do sangue da humanidade. O dilúvio quase acabou com a humanidade, mas o Senhor levou Noé e a família dele, preservando a humanidade para começar de novo. E ao longo do tempo, Deus estava planejando um acesso criativo nesse mundo. Como ele vai entrar num mundo que pertence ao inimigo? O inimigo tem as chaves para impedir essa entrada. Qualquer menino, qualquer bebê que nasce naturalmente falando, vai ser um menino nascido em pecado. E como o Senhor vai conseguir essa entrada, esse acesso criativo para salvar o mundo? Através de uma moça, uma adolescente, a Maria, alguém obediente, com coração humilde, uma mulher de Deus, cheia da palavra de Deus. Ele recebeu uma visitação de um anjo, e o anjo falou sobre esse plano de Deus, e ele falou: como que pode? Impossível, naturalmente falando, é impossível. Talvez você está vendo as nações do mundo com várias barreiras agora contra o evangelho, mas sempre tem um jeito, sempre tem um acesso criativo. E o Senhor, ele é muito esperto, ele sabe como fazer, ele sabe como entrar de acesso criativo, e ele achou essa menina, essa Maria, e através desse nascimento de uma virgem, de um Salvador, Jesus, o Senhor conseguiu a salvação do nosso mundo. Acesso criativo é algo muito precioso para nós, gente. Fala da nossa salvação, mas a gente não vai somente receber essa salvação, não, e guardar a nossa salvação, a gente vai compartilhar essa salvação com o mundo inteiro. E para fazer esse tipo de trabalho, nosso papel aqui na Terra, precisamos de um acesso criativo. Quase 60 países do mundo. A gente não vai entrar como missionário. A gente não vai conseguir uma entrada através dos caminhos normais. A gente vai precisar de um acesso criativo. Quase um terço do mundo, dos países do mundo, precisamos entender como entrar. Oh, graças a Deus pela criatividade do Senhor, através do Espírito Santo, sempre tem um jeito. Talvez através de futebol, talvez através de outros esportes, talvez através de negócios, ensinando inglês. É um jeito simples para ganhar uma entrada num país de acesso criativo, fazendo negócios, fazendo tendas. A gente
fala assim às vezes por causa do apóstolo Paulo, nosso exemplo, que passou um tempo fazendo tendas. Por quê? Para avançar a obra de Deus, para ajudar com o avanço do evangelho. E podemos ir no outro lado do mundo como enfermeiro, engenheiro, médico, trabalhando num ONG. Tem possibilidades de acesso criativo nesses países. Hoje à noite estamos falando desse mundo. Eu creio que um abismo está chamando ao outro abismo. E pessoas estão recebendo a esperança, o chamado, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu vou. Eu fico sempre maravilhado conversando com os jovens no evento JPN, Jovens para as Nações. E normalmente quando eu estou perguntando: você tem um país no seu coração? O jovem vai dizer assim: sim, eu tenho. Eu estou esperando talvez os Estados Unidos. Nada errado com um desejo de ir nos Estados Unidos para levar o evangelho, tudo bem. Mas impressionante quantos jovens desse país, do Brasil, vão dizer: Afeganistão, Somália, Argélia, outros países difíceis do mundo, países de acesso criativo. Isso está confirmando algo para mim, que o dedo de Deus, a mão do Senhor está sobre essa nação para alcançar o mundo. Vai acontecer, mas a gente vai alcançar como? Fazendo como Jesus fez. Eu amo demais esses versículos no livro de Filipenses 2. Filipenses 2, vemos o jeito de acesso criativo para entrar nesse mundo. O diabo nunca imaginou, ele nunca imaginou uma coisa assim, um Deus tão humilde, um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, se limitando num corpo, se humilhando. E Jesus chegou assim, pois ele, Filipenses 2, versículo 6, pois ele, versículo 6 do 2º capítulo do livro de Filipenses, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Às vezes temos um padrão de vida, podemos imaginar Jesus ao lado do Pai, lá no céu, mas ele não segurou essa vida com o Pai como algo que não, eu não vou deixar, eu não vou. Ao contrário, antes do fundamento do mundo, ele já se disponibilizou para morrer como cordeiro, como sacrifício para nós. Que coisa linda, que coisa impressionante. E vemos, versículo 7, em vez de segurar essa identidade como Deus no céu, como algo que eu vou ficar aqui, eu não vou. Em vez de falar assim, Jesus se disponibilizou. Versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, ele nunca parou de ser Deus, mas ele deixou a sua glória com o Pai, e ele, assumindo a forma de escravo, literalmente o grego fala assim, de escravo, tornando-se em semelhança de homens, que acesso criativo para alcançar a minha vida, para alcançar a tua vida. Irmãos, Jesus de acesso criativo, ele tornando-se em semelhança de homens, assumindo a forma de escravo. Que humildade é esse? E talvez temos uma vida boa aqui no Brasil. Talvez temos família, temos tudo
para desfrutar da vida, mas existe um chamado, existe uma voz dizendo para nós: tem outras pessoas precisando dessa luz que você tem. Vamos numa aventura, vamos sair do barco e vamos andar nas águas, vamos para os confins da terra, vamos obedecer, vamos ouvir a voz do Espírito. E o Senhor vai nos dar uma graça para lidar com saudade, para lidar com a distância, morando numa outra cultura, aprendendo outros costumes, outro idioma, uma vida bem diferente, mas vale a pena porque precisamos alcançar esse mundo com o Evangelho. Aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, vemos Jesus como um escravo. Naquela noite da última ceia, ele agiu assim, como escravo da casa, limpando os pés, se humilhando diante dos discípulos. É uma figura da vida de Jesus, se humilhando e depois recebendo uma exaltação para o lugar mais alto no universo, onde ele está sentado agora, exaltado, digno de receber nosso tudo, nossas vidas. Oh, Ele é digno, Ele é digno. Mas Ele chegou assumindo a forma de um escravo. Isso me lembra de uma história, da história de missões, dos moravianos, os pioneiros de missões na época protestante, os moravianos, um povo perseguido pela religião, fugindo e alcançando um lugar de segurança através de um alemão chamado Zinzendorf. Ele deu um lugar para a comunidade dos moravianos. Eles construíram uma vila, uma aldeia, Herrnhut, um lugar para adorar o Senhor sem perseguição. Naquele lugar aconteceu, no ano 1727, um avivamento. Começou num domingo e o povo começou orando, e aquela oração dia e noite continuou por mais do que 100 anos. Um movimento de oração, mas um movimento de oração incendiou um movimento missionário também. Eu vejo a mesma coisa acontecendo aqui no Brasil. Em várias igrejas, o Senhor está começando novos fogos de oração, movimentos de oração. Isso sempre vai gerar movimentos missionários também. Mas aconteceu que Zinzendorf estava na Dinamarca, no momento, na corte do rei, e ele encontrou um ex-escravo chamado Antônio. E Antônio falou de uma ilha onde ele estava como escravo, ele viveu como escravo, e ainda o irmão e irmã dele estava lá, presos, escravos naquela ilha. E ele recebeu Jesus na Dinamarca, e ele estava querendo alguém. Quem vai alcançar os meus parentes, meus irmãos naquela ilha? Zinzendorf voltou daquele encontro, compartilhou com a comunidade, e um rapaz, um jovem chamado João Leonardo Dober, um oleiro, ele recebeu o chamado do Senhor e ele falou: eu vou. E agora? Os impedimentos,
as impossibilidades, muitos adversários, uma porta grande, mas muitos adversários. Eles falaram para o João Leonardo, mas João Leonardo tem que entender, não tem jeito de alcançar esses escravos sem se tornar um escravo. Porque os donos dos escravos não querem o evangelho. O dono é ateísta, ele não quer o evangelho, ele tem medo do evangelho, porque o evangelho vai trazer liberdade, novos pensamentos, talvez ele vai perder tudo. Então ele nunca vai aceitar a presença de alguém ministrando a palavra. É a resposta do João Leonardo. Então, se eu preciso me tornar escravo, eu vou. Jesus fez por mim uma obra maior do que isso. Para mim, isso é nada. Eu vou dar a minha vida. Eu vou me tornar um escravo. Que coisa, gente. Que coisa. Pronto para se tornar um escravo. Lá na Dinamarca, pegando o navio para a ilha. Ele estava sendo se despedido pela comunidade lá de Dinamarca, dos moravianos, e algo aconteceu. Eles estavam vendo a figura do João Leonardo deixando a terra dele, e eles ouviram essa voz dizendo que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Vamos pensar um pouquinho, vou repetir, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que coração, gente, do João Leonardo. Ele abriu um caminho. Muitos missionários seguiram nos anos seguintes. Os moravianos alcançaram não somente aquela ilha, mas outras ilhas também. Um movimento missionário que alcançou o mundo. Mas essa disponibilidade, nesse momento, em casa, eu quero desafiar vocês. Nesse momento difícil do mundo, mas fácil com Deus, podemos dizer, existem grandes portas e oportunas. Tem muitos adversários, mas temos um Deus maior. O maior habita dentro de mim. Eu posso ir, eu vou. O verbo da vida vai para todo mundo. Vai para esse mundo de acesso criativo. Por isso a gente aprendeu a palavra da fé. Para enfrentar esse tipo de desafio, a gente vai repetir essas palavras do João Leonardo dizendo que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Jesus, tu és digno de receber nosso tudo, nosso melhor. Senhor, eu sei que nesse momento tem gente recebendo o chamado, percebendo a voz de Deus, e a gente vai, sim, vamos para esse mundo, vamos para esse mundo de acesso criativo, vamos, talvez a porta está fechada, mas Jesus sabe como fechar, e também, se a porta está fechada, vamos nos tornar, através do nosso sacrifício vivo, uma fumaça para entrar embaixo da porta. E vamos entrar através da nossa vida. Vamos entrar nesse mundo para alcançar os perdidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor.